Fala, cara de barro, Edu aqui, e hoje eu vim trazer um assunto que eu gosto bastante, porque está relacionado à performance. Eu sei que vocês também gostam, bastante gente aqui gosta dos vídeos em que a gente trata sobre treinamento, só que eu acho que o assunto de hoje não vai agradar muita gente, porque ele vai diretamente no ego de algumas pessoas, na vaidade. Hoje nós vamos falar sobre as métricas de vaidade. Esse é um assunto que eu comento bastante durante os treinos com os meus amigos, né? E eles sempre falaram para fazer um vídeo a esse respeito, porque poderia ser interessante. E eu acho que sim, é importante. Antes de começar a falar das métricas de vaidade, eu gostaria de dizer que você pode estar em busca de performance, mesmo que você não seja um atleta competidor. Você pode ser aquele cara do final de semana que já entendeu que estar melhor condicionado favorece inclusive a forma como você reage ao seu pedal passeio. É muito mais prazeroso fazer um pedal, mesmo que seja um passeio, quando você está melhor condicionado. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Esse vídeo também pode ajudar aquele cara que gosta de andar forte no pelotão com a galera, nos passeios, no pedalzão ali no estradão, assim como, principalmente, para as pessoas que têm pretensões de andar forte, andar bem em provas, campeonatos. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, as métricas de vaidade alimentam simplesmente uma coisa, que é o seu ego. Quando eu começar a enumerar quais são as métricas de vaidade, na minha opinião, você vai ver que elas são dados importantes. E não é novidade para ninguém que eu gosto bastante de dados, né? Um pouco nerd, eu acho isso muito importante. Eu aprendi com um ex-patrão que virou um amigo, nada que você não mede, o que você não mede, você não pode mensurar. Ou seja, você não consegue comparar, medir a evolução de uma coisa que você não mediu antes. Então os dados no ciclismo ou em qualquer esporte, nas finanças, no que quer que seja, você, para comparar com alguma coisa, você tem que ter um parâmetro anterior. Mas existem alguns que, na maioria das vezes, especialmente hoje em dia, em que nós vivemos uma época em que a exposição nas redes sociais e a criação de personagens é muito mais importante do que de fato você vive ou representa na vida real. Para algumas pessoas, o parecer ser é mais importante do que o ser. E aí é que a coisa começa a ficar complicada, porque quando você estiver subindo um morro, ou quando você estiver numa disputa com um adversário, pouco importa que nas redes sociais você pareça um grande ciclista, sabe? O morro não perdoa, gravem isso. O morro, a montanha, trata todo mundo igual. Quem discrimina é a gente. Você pode ter uma bicicleta de 100 mil ou uma de 3 mil. A montanha vai tratar você igual. E a realidade que isso traz pra gente, muitas vezes pode ser frustrante. Exatamente porque nós abrimos mão de um treino mais eficiente, vocês vão entender do que eu estou falando, exatamente por números que não vão ajudar a gente efetivamente no treino. Aquele treino que muitas vezes você se dispõe, cara, acorda 5 da manhã para fingir que treinou. Que é isso? Sabe, é uma loucura. Se falasse isso há 15 anos atrás, era muito louco. Se você vai fingir que vai treinar, cara, fica dormindo, melhor, sabe? Faz um pedalzinho normal. Então, a comparação com outras pessoas criou boa parte disso. E essa a comparação, ela é exacerbada à medida em que nós passamos a dar muita importância à opinião dos outros, à medida em que a gente se expõe demais em redes sociais. E isso sempre existiu, com redes sociais ou não. A questão é que agora, de novo, entra as métricas. Você consegue medir, porque você sabe se o que você está fazendo para parecer ser
está dando resultado se você tem muita curtida, tem muito comentário e você é um cara ali admirado. Mas na verdade você nunca consegue fazer nada de concreto mesmo numa prova. Isso leva a outros comportamentos, como por exemplo, você começa a se tornar o ciclista que nunca ganhou uma prova, mas é invicto. Como assim? Você nunca perde, você nunca perde. É sua bicicleta que quebra, é o equipamento que deu um problema, fulano que me fechou, se tivesse mais 5 quilômetros de prova eu tinha buscado, a prova tem 60 km, para você não deu, tinha que ter mais 2 km, mais 2 km eu tinha, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos enumerar as coisas. Velocidade média, isso quer dizer nada. Eu já vi absurdos de colegas pedalando, a gente sai junto e o cara só ligar o Strava ou o GPS no momento em que a bicicleta embala. E antes de parar, na hora que está acabando, ele para enquanto a bicicleta ainda está rápida, exatamente para poder dar uma velocidade média mais alta. Quando, na verdade, quem estava ali sabe que aquilo não representa um real, porque se ele estava comigo, meu pedal deu 30 e o dele deu 34 de média, saiu junto, chegou junto. Muitas vezes você negligencia fases importantes do treinamento e isso eu escuto demais. Coisas que eu não abro mão. A gente está falando agora de como as métricas de vaidade têm um impacto negativo no seu treino. No primeiro exemplo, nem tanto. Mas tem pessoas que não se aquecem e não fazem um resfriamento, mesmo depois de um treino intervalado ou um treino muito intenso. Então o cara já começa moendo, ele não dá o tempo para o corpo dele se aquecer, para a musculatura ficar preparada para o estímulo. E quando o treino acaba, ele vem batendo até chegar na porta da casa dele, ou ele para o Garmin bem antes, só para ter uma média alta. Ele nunca faz um pedal regenerativo ou um treino aeróbico. O aeróbico é a base de todo o treinamento. Se você tem resistência, você aguenta os estímulos mais severos. Mas o pedal aeróbico não é bacana, cara, porque ele não dá like, ele dá uma média de velocidade muito baixa. Então ele não é legal. Outra coisa é a distância. Distância por si só também não quer dizer nada. Assim como a velocidade média, a distância pode ser afetada pelo terreno, pelas condições do dia. Por exemplo, se choveu ontem no mountain bike, o terreno está meio viscoso, grudento, com aquela lama, vai ficar mais pesado, então impacta a sua velocidade média. E às vezes você treina lá 400 quilômetros por semana, tem um cara que treina 250, mas você vai olhar o perfil e o grau de dificuldade, o cara tem um grau de dificuldade que exige muito mais dele em distâncias menores do que fazer 100 quilômetros num terreno plano. Mas você quer pedalar, sabe, seu treino já acabou, mas você quer completar os 100 km. Para quê? Vai para casa. Seu treino já acabou, você quer botar muita quilometragem. Nisso que você quer botar muita quilometragem, você acaba às vezes excedendo o que seria um tempo saudável de treino, um tempo que você poderia estar se recuperando para fazer um próximo treino com qualidade. Eu já vi pessoas que reclamavam que o dispositivo Garmin, isso mais de uma pessoa, tá? Durante os treinos estruturados, o Garmin não permite avisos de segmento do Strava. Isso porque algum engenheiro que estudou pra caramba para desenvolver o sistema e entende as dinâmicas do ciclismo, entendeu que você ficar fazendo um segmento para tentar pegar um com durante um treino intervalado, tira seu foco do que você saiu para fazer. Então, quando você está treinando com um dispositivo Garmin ou com um GPS também é assim, ele não te mostra segmento, entendeu? Exatamente para você focar. Então o cara reclama, ele quer casar os tiros intervalados com os segmentos. E eu acho muito difícil que um cara desse consiga pegar um segmento aí de mais de 4 minutos
num Z4, seja de potência ou de frequência cardíaca. Isso significa que ele vai extrapolar o que o treinador dele designou, justamente para só tentar pegar o com. Ele prefere um treino com muitos RPs e muitos cons, mesmo abrindo mão de uma qualidade, de um treino de qualidade. E quando a gente começa a juntar todos esses fatores, você percebe que ele leva para métricas que demonstram um determinado esforço, mas que por si só, da forma como são analisadas, contribuem muito pouco para a evolução. Na verdade, elas atrapalham. Quando o seu treinador designa para você 15 minutos de resfriamento girando para poder circular o sangue, limpar suas pernas, não é à toa, ele está te preparando para um próximo estímulo. Só que quando você faz isso, a velocidade média cai, né? E aí não fica bonito, não fica legal. Distância não significa muita coisa. Se você quer números eficientes mesmo, que tragam alguma coisa, comece a treinar por tempo. Então eu vou fazer 4 horas de pedal, eu vou fazer 5 horas de pedal. Esquece isso de que abaixo de 100 km não é longão. Quem fala isso nunca fez 80 km com muita montanha, entendeu? Nunca fez. Ah, tá, não concorda comigo? Ok. Eu vou pegar um ciclista profissional e vou pedir para ele pedalar 3 horas. Ele vai fazer 120 quilômetros. Aí você vai fazer 120 quilômetros, você vai fazer, sei lá, 3 horas, você vai fazer 60. Entendeu? Você vai fazer 60. Então seu treino não é longo. Captou? O nome é longo, não pela longa distância, mas a duração do treino. Isso é um treino longo. O longão é para você treinar horas em cima da bike, não quilômetros em cima da bike. Se fosse assim, atletas que andam a 40 de média fariam 100 km em 2 horas e pouco. Pronto, já fiz o meu longão. Tá entendendo? Distância, vaidade, cara. Faz um treino de 3, 4 horas de qualidade. Aí você rodou 80 quilômetros num lugar super difícil. Aí vai o bonitão lá das redes sociais, faz 120, 150, na beira da praia, vento ajudando, sabe? E tá se enganando. Não tô julgando ninguém, não falo nada. Eu acho que você nunca vai ver eu falando para alguém por que ela tá ligando. Eu nunca vou falar. Eu acho que você faz o que você quiser, entendeu? Mas eu só acho que é importante dar esse toque para você que está muito mais preocupado com as métricas de vaidade do que com o resultado em si. Então não caia nessa porque ela te leva para um caminho ruim, você começa a se comparar demais e muitas vezes essa comparação pode ser prejudicial até psicologicamente, mas certamente vai ser para a sua performance. Foca muito mais no que você está fazendo, porque na hora que você precisar de verdade desses 30 km de média, você vai ter na vida real e nas redes sociais. Eu acho muito mais interessante isso do que parecer ter e não ser. Bom, então esse vídeo não tem muita questão técnica, é mais esse toque. Mais uma vez, eu não estou te julgando, mas eu acho que você está se enganando. Se você fosse meu amigo próximo, eu te diria isso. Eu acho que tem amigos que estão assistindo agora e que vão lembrar, né, de algumas conversas. Não só no ciclismo, não faz isso não. Parecer ser é mais fácil do que ser. Tem que ser, né? Tem que ser rápido mesmo, tem que ser mais forte, tem que ser mais resiliente, entendeu? Não seja o cara das postagens motivacionais que não vive o que prega. Porque quem está ali do seu lado mesmo acaba percebendo isso. É ruim para você, não é ruim para as pessoas, né? Pensa bem. Eu acho que é muito pior para você, de diversos aspectos. Bom, se você gostar desse conteúdo, se você acha que esse tipo de mensagem te ajuda ou pode ajudar outras pessoas,
Me dá essa força, compartilha aí, curte o vídeo, porque me ajuda bastante. Cerca de 58% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Se você puder se inscrever, eu te agradeço bastante. Motiva, essas coisas me motivam, tá bom? Não são métricas de vaidade, não. Um abraço, tchau.